Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala de Aula, aqui com Ailton Fernandes. Hoje vamos falar sobre artigo, que é uma das classes gramaticais existentes na nossa língua portuguesa. Lembrando que esse vídeo é uma sequência e você precisa acompanhar a playlist lá do começo, quando eu falo das classes gramaticais. Combinado assim? Vamos falar sobre artigo. Gente, o artigo, ele é uma das classes gramaticais, como eu já disse aqui na nossa língua portuguesa, na língua portuguesa, que vai acompanhar o substantivo e vai também, de certa forma, caracterizá-lo, certo? Então, vai caracterizar esse substantivo, vai acompanhar esse substantivo e vai determinar esse substantivo. Em outras palavras, o artigo ele vai determinar o substantivo em definido ou indefinido, sabe? A gente vai encontrar, saber um pouquinho mais agora. Então vejam bem, quando a gente fala de artigo, ele se classifica em definidos ou indefinidos. Os artigos definidos são aqueles que funcionam, como o nome já diz, são mais precisos, são definidos de certa forma, são precisos. Já os indefinidos, eles são vagos. A gente não sabe mais ou menos a quantidade ou a precisão, certo? Do sentido na frase, no caso. Ficou um pouquinho confuso, mas a gente vai entender com os exemplos, tá? Vamos para o próximo slide. Os artigos definidos, eles são o, a, os e as. Tá? O artigo o, por exemplo, ele é masculino e ele é singular. O artigo a, ele é feminino e singular. O artigo os, masculino, plural. O artigo as, feminino, plural. Então veja que eles têm gênero e também número, tá? Masculino, feminino, singular ou plural. Então vamos aqui para a frase que a gente vai entender melhor como funcionam os artigos definidos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Então perceba que a gente sabe quem é esse garoto. Como o artigo definido ele já definiu quem é a pessoa, no caso aqui da frase, então no diálogo, nesse diálogo, subentende-se que as pessoas que estavam conversando e uma falou para outra que o garoto foi jantar na casa dos pais, então a gente já sabe que outra pessoa perguntou sobre algum garoto, né, sobre alguma pessoa. Então vamos supor que a pessoa deve ter perguntado assim: Ah, vem cá, o almoço estava legal e tal, mas eu senti falta do Pedro. Onde é que está o Pedro? E a outra pessoa responde: o garoto foi jantar na casa dos pais. Percebe? Então, o artigo definido, ele, como o nome já diz, ele já é definido. O sentido da frase, ela não é vago, tá? O sentido não é vago. Esse sentido não é vago, não é impreciso, ele é preciso. Isso já está subentendido na conversa. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Agora um objeto. Então pode ser objeto, pode ser pessoa. Nesse caso agora é um objeto. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Então, ganhamos a bicicleta que esperávamos. Subentende-se que há duas pessoas conversando. A gente pode dizer aqui que são crianças e que são, por exemplo, os irmãos. Né? Vamos pensar assim. E os pais deram a bicicleta que os dois estavam esperando. Então veja, ganhamos a bicicleta que esperávamos. É como se já fica subentendido que há essa precisão aqui, beleza? Os interlocutores eles já sabem do que se tratam. Então, eles quando falam ganhamos a bicicleta, eles já sabem que bicicleta é. Não é qualquer bicicleta, é uma bicicleta específica. Os interlocutores, nesse caso, pensando no exemplo dos irmãos, eles já sabem que o pai estava para dar uma bicicleta que eles estavam esperando. Né? Terceiro exemplo, as meninas foram viajar. Então perceba que as meninas foram viajar. O artigo as, feminino, plural, as, ele já está indicando aqui, esse artigo as, ele já está na frase indicando quem são essas meninas. Não são qualquer, né, não são quaisquer meninas. São meninas específicas, precisas, já sabe o sentido. Subentende-se já o sentido dentro dessa frase. Porque é como se fosse uma pessoa conversando com a outra ou com outras pessoas e perguntam sobre as meninas, tá?
e sobre, vamos supor, cadê Claudinha? Cadê Claudinha, a irmã dela? E outra pessoa responde, as meninas foram viajar. Então veja, ela usou as meninas para se referir a pessoas que já tinham falado antes. Então, o artigo definido ele vai definir, tá? Ele vai classificar, não, classificar não, definir não. É, deixa eu pensar numa coisa aqui que fique mais tranquilo de entender. Ele vai caracterizar, ele vai definir, no sentido de que eu quero que você entenda que o artigo definido ele já faz menção no texto a uma coisa que já aconteceu antes. É como se tivesse já acontecido. É como se ele estivesse já relacionando algo que já aconteceu, ok? Então, menina, cadê? Você tá lá com seu amigo e fala: Rapaz, não vi tua irmã hoje. Onde é que ela tá com a outra tua irmã? Cadê tuas irmãs? Tuas duas irmãs, onde é que estão? E outro menino fala: as meninas foram viajar. Então, veja, o artigo definido, ele está na frase, mas é porque antes do texto, tá? Antes aí da mensagem, subentende-se que os interlocutores eles já mencionaram o objeto ou a pessoa, por exemplo, ou o lugar também pode ser, já foi mencionado antes na frase. É diferente dos artigos indefinidos. Os artigos indefinidos eles já dão uma precisão mais vaga, sabe? É impreciso no caso, na verdade. É impreciso, não tem algo específico como os definidos. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. E em gênero pode ser masculino ou feminino, e número pode ser singular ou plural. Então, masculino singular, uma, feminino singular, uns, masculino plural, umas, feminino plural. Primeira frase: um dia iremos nos encontrar. Um dia iremos nos encontrar. Então aí veja outra pessoa falando com uma pessoa falando com outra e ela diz assim: um dia iremos nos encontrar. Né? Então eles provavelmente estão, vamos supor assim, falando por mensagem e uma delas fala: um dia iremos nos encontrar. Então veja, eles não sabem qual é esse dia. É impreciso, é vago. O sentido aqui na frase ele não existe de certa forma, ele não está construído, tá? Ele não está construído. Ele está ao léu, está por aí vagando, não está construído. Um dia iremos nos encontrar. Que dia é esse? Ninguém sabe. Letícia convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Então, ela convidou para a festa uns amigos estrangeiros. A gente não sabe quantos foi, a gente não sabe quais foram. A gente sabe que ela convidou amigos estrangeiros, mas não sabe quem foi e nem quantos foram, beleza? Então, uns amigos estrangeiros. Então, veja que é como se eu estivesse conversando com meu amigo e falo: Olha, tu vai para a festa da Letícia? Ela convidou lá para a festa dela uns amigos estrangeiros. Eu não sei, meu amigo não sabe. Então eu digo para ele, uns amigos estrangeiros. Agora, se eu tivesse falado assim pro meu amigo: Olha, tu vai lá pra festa da Letícia? Vai, menino, vai ser bom. Letícia convidou para a festa os amigos estrangeiros. Agora usando o artigo definido. Os amigos estrangeiros. Aí quando eu digo para ele: Olha, Letícia convidou lá para a festa os amigos estrangeiros. Então isso significa que o meu amigo ele já sabe quem são esses amigos estrangeiros. Porque eu defini quem são quando eu utilizei o artigo definido hoje os amigos estrangeiros. Mas nesse caso aqui, ninguém sabe quem são e quantos são. Uns amigos estrangeiros, ninguém sabe. Tá o Léo aí, tá por aí, é o sentido da vaga. E na outra frase temos: comprei umas camisas para o seu aniversário. Então veja que eu por exemplo, fui à festa de uma pessoa e entreguei para ele um envelope, né, um pacote no caso, e disse: Olha, comprei umas camisas para o seu aniversário. Então a outra pessoa, ela não sabe quais são as camisas, ela não sabe quantas camisas foram, porque esse artigo umas feminino plural, umas, ele não sabe, ele está impreciso. Ele não define quais são as camisas e quantas são as camisas, por exemplo. Então perceba, o artigo indefinido ele tem esse sentido indefinido. O próprio nome já diz, o próprio nome do artigo já diz, indefinido. Então, se você tiver dúvida, por exemplo, em quais são os indefinidos e quais são os artigos definidos, é só você lembrar nesse sentido de precisão, se o sentido está vago ou se o sentido está específico. Dá para entender? Não dá? Dá para entender? Definido. Não dá para entender? Indefinido. Beleza? Combinado assim, gente?
Agora a gente vai ver algumas coisinhas específicas do artigo, tá? Vamos falar sobre substantivação. Substantivação. Na frase eu quero olhar o céu hoje à noite. Perceba que quero e olhar são verbos, tá? Verbos de ação. Aqui são verbos de ação. Quero olhar. A pessoa vai lá, né? Olha, ela quer, ok? Quero olhar. Então aqui temos dois verbos. O encontro de dois verbos, um próximo do outro, a gente chama de locução, locução verbal no caso. Deixa eu ajeitar aqui, não é adverbial não. Pronto, locução verbal. Então, quando a gente tem um verbo perto do outro, eles se juntam na frase, a gente tem uma locução verbal. É o encontro de um verbo com outro verbo na frase. Eles se juntam para dar um sentido completo à frase. Então, quero é um verbo, olhar é outro verbo. Eu quero olhar, temos uma locução verbal, um verbo com outro verbo, beleza? É uma dica para hoje aqui. A gente vai falar ainda sobre verbo, mas como a gente está falando de substantivação, a gente precisa entender essa parte aqui também. Então, eu quero olhar o céu hoje à noite. Um verbo perto do outro, temos uma locução verbal. Eu pego o olhar, que é um verbo, e jogo lá perto do artigo. Ó. Ficou: o olhar de Mariana é brilhante. Agora eu tenho um artigo e tenho um verbo. Coloquei um artigo, mais um verbo ali. Ó. Esse olhar, a gente sabe que ele é naturalmente ele é um verbo. Só que quando eu coloco um artigo na frente, automaticamente esse olhar ele passa de verbo para substantivo, ou seja, toda palavra que acompanha o artigo, ela se torna um substantivo. Esqueça. Ah, isso aqui é um verbo. Ah, isso aqui é um adjetivo. Ah, isso aqui é um numeral. Ah, isso aqui é um advérbio. Veja que eu coloquei entre parênteses. Artigo mais verbo, ou artigo mais adjetivo, artigo mais numeral, artigo mais advérbio, e tudo vai virar um substantivo. Lembrando que adjetivo, numeral, advérbio, que eu coloquei entre parênteses ali, que também pode virar um substantivo junto do artigo, eu vou falar nos próximos vídeos, tá? Procure pelos outros vídeos que eu vou falar sobre todos eles, ainda falando sobre classes gramaticais. Mas voltando aqui, lembre-se, toda palavra depois de um artigo, ela se torna um substantivo. Ela passa por um processo de substantivação, porque ela perde sua classe gramatical natural. Então, olhar, por exemplo, sua classe gramatical natural é verbo. Ela é um verbo. Naturalmente, ela é um verbo. Só que quando ela se junta com um artigo, ela passa a ser um substantivo. Então, substantivação é o processo no qual as palavras elas ganham outra classe gramatical, outra classe de palavra. Eu quero olhar o céu hoje à noite. Quero olhar é um verbo. O olhar de Mariana é brilhante. Agora, olhar, que é um verbo, passou a ser um substantivo. A esse processo a gente chama de substantivação. E finalizando, toda palavra depois do artigo ela é um substantivo. Combinado? Próximo. Gênero e número. A gente já viu na aula de substantivo, no vídeo anterior, que gênero ele diz respeito a masculino e feminino e número diz respeito a singular e plural. Vamos lá dar uma olhadinha aqui nos exemplos. O garoto caiu da escada. Então veja, o garoto. Aqui está no singular, tá? E garoto é masculino, então eu coloquei o O. A gente usa O. Gênero e número significa que o artigo ele acompanha o substantivo e ele também concorda com esse substantivo em gênero e número, ou seja, o artigo e o substantivo. O artigo concorda com o substantivo em gênero, porque se um estiver no masculino, o outro também precisa estar. Se um estiver no feminino, o outro também precisa estar. O garoto, masculino, masculino. Uma mesa, feminino, feminino. E número, porque eles concordam em singular e em plural também. O garoto, os garotos. Veja, singular e plural. Singular, o garoto, plural, os garotos. Então eu não posso falar o garotos ou os garotos. Né? Eu tenho que concordar. A concordância que existe para gênero e número. Uma mesa, umas mesas. Então perceba que se um passar do singular para o plural, o outro também precisa passar. Obrigatoriamente, porque eles concordam em gênero e número. Combinado? O vídeo do artigo ele vai se encerrando por aqui. Eu agradeço a participação de todos que assistiram a mais esse vídeo. Não esqueça de acompanhar todos os outros vídeos do canal Sala de Aula.
beleza? Eu sou Ailton Fernandes e conto com o seu like e o seu gostei aqui no vídeo e também com a sua inscrição. Inscreva-se, compartilhe com os colegas e espero que você tenha gostado não apenas dessa aula, mas de todas as outras também. Maratone no meu canal e fique por dentro de tudo que acontece na língua portuguesa. Um abraço e tchau, tchau!